Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. O Evangelho de Jesus. O Evangelho é a boa nova que o Mestre Jesus, há mais de 2000 anos, nos legou. O Espiritismo, ao tomar do Evangelho de Jesus as máximas mais importantes, não estabelece nenhuma contenda com religião alguma existente na atualidade, nem deve confundir-se com nenhuma delas. O Espiritismo é uma doutrina de amor. E Allan Kardec, ao tomar alguns dos aspectos da doutrina de Jesus, os enfocou à luz do Espiritismo, legando-nos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que contém a explicação das máximas morais de Jesus, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação nas diversas situações da vida. Alerta as almas para as verdadeiras finalidades da vida, levando aos humildes e sofredores a límpida mensagem de Jesus, de paz e de consolo. A genuína essência da doutrina está contida nesse livro. O Evangelho de Jesus, verdadeiramente explicado em espírito e em verdade, é o único ensinamento moral que nos pode conduzir à reforma íntima e à realização integral da finalidade da criação, pelo respeito e obediência às leis divinas. São as leis morais inscritas na própria consciência do homem. Tomemos esse livro como ponto de partida para a realização do Evangelho no lar, já que orienta o homem para a conquista dos valores espirituais e a reforma interior, para o combate aos vícios, para uma nova filosofia de vida, mostrando-lhe, sobretudo, a necessidade de ser bom, porque fora da caridade não há salvação. Leitura do livro Jesus no Lar, Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. O culto cristão no lar. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Simão Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante. Mestre, naturalmente, escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo. E o oleiro, que faz para atender à tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também,
é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram, a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro, por meio do solo, envia-nos a luz pelo céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos, e como, se não encontrasse palavras adequadas para se explicar, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Falemos de Deus a nossos filhos. A infância é o período ideal para o aprendizado de todos nós. Nessa fase, como uma esponja, a mente infantil melhor absorve o que lhe é apresentado. Nossos pequenos respondem de forma positiva aos estímulos a que os expomos. Esse é o motivo pelo qual os aprendizados da infância parecem marcados de maneira profunda e se refletem em nossos valores, conceitos e hábitos. Assim, aqueles que na infância aprendemos a afetividade, o valor de um abraço, de um carinho, ao nos tornarmos adultos, teremos tais expressões como naturais. Seremos pessoas afetuosas que conquistam e alimentam amizades, que se fazem gentis e simpáticas onde quer que se encontrem. Porém, se formos expostos a estímulos de uma sensualidade precoce, com músicas, coreografias e comportamentos não condizentes com a ingenuidade infantil, logo nos primeiros passos da adolescência, começaremos a enfrentar dificuldades emocionais.
O poder das palavras, mas principalmente dos exemplos de mães e pais, calam fundo na mente infantil. Por isso, é necessário que reflitamos sobre o que estamos depositando na mente de nossas crianças. Para isso, é importante que avaliemos de que maneira usamos o tempo que passamos com elas. Os momentos da intimidade familiar são preciosos no processo da educação. Será nessas horas que deveremos semear os valores e princípios que queremos lhes deixar, valores que marcarão sua vida adulta. Fundamental, não esqueçamos, que falemos de Deus e das suas obras aos nossos filhos. Falemos naturalmente, sem exageros ou conceitos sem lógica, pois esses se desmantelarão à medida que eles forem desenvolvendo sua razão. Falemos de Deus, mostrando a grandiosidade do céu, a beleza das flores, a providência da chuva, os benefícios dos raios solares, a carícia dos ventos brandos. E lhes ensinemos a serem gratos a esse Criador extraordinário, Pai de amor e bondade. Também os convidemos ao respeito à natureza, a todos os seres vivos, ao meio ambiente. E ensinando-os a orar na intimidade do lar, iremos lhes oferecendo subsídios para melhor enfrentarem seus desafios logo mais, ou em anos ainda distantes. Oração como recurso de reflexão, amparo, tranquilidade e fé. Oração como fortalecimento das próprias forças. Oração de quem se sabe filho de um Pai generoso e bom. Envolvidos por esses conceitos nobres, nossos filhos crescerão no respeito a si mesmos, ao seu próximo, tornando-se bons cidadãos, generosos e solidários. E entendendo desde cedo a importância do respeito aos recursos que a natureza oferece, ao planeta em que vivemos, atuarão em todos os seus dias de forma coerente e exemplar. Falemos, portanto, de Deus aos nossos pequenos. Que eles saibam que poderão enfrentar adversidades, que poderão sofrer reveses, mas jamais estarão sós. Porque a providência divina por eles vela de forma constante. Ofereçamos a eles o melhor legado, aquele da confiança em Deus, da dignidade, da honra, do respeito a si mesmo, a tudo e a todos. Você quer ver campos em flores, a natureza cheia de amor, plumas brancas de paz no ar. Evangelize, evangelize, de mãos dadas no trigal da vida, encontraremos Jesus criança, no calor das mãos pequeninas. Evangelize, evangelize, toda flor que vai crescer, vai o mundo perfumar. Não há tempo a perder, hoje é tempo de plantar. Evangelize, evangelize. Você quer ver campos em flores, a natureza
cheia de amor, plumas brancas de paz no ar. Evangelize, evangelize, de mãos dadas no trigal da vida, encontraremos Jesus criança, no calor das mãos pequeninas. Evangelize, evangelize, toda flor que vai crescer, vai o mundo perfumar. Não há tempo a perder, hoje é tempo de plantar. Evangelize, 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 se evangelize. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. A instituição do culto do Evangelho no lar é providência das mais necessárias na atualidade, entre os companheiros que mourejam na casa da doutrina. A oração semanal no aconchego da família, com a reflexão nas lições do Senhor, é a abençoada proteção contra o ataque das trevas, que pretendem solapar pela base o instituto doméstico, promovendo a dissidência de seus integrantes. Quiçá semelhante reunião, ainda que ligeiramente, pudesse acontecer todos os dias, ensejando o diálogo respeitoso entre aqueles que na vida corrida do mundo contemporâneo mal têm tempo de se ver. Ainda que esse pequeno culto diário não ultrapassasse a marca de 3 ou 5 minutos, pela manhã ou à noite, viria a contribuir imensamente para que se estabelecesse mais forte vínculo espiritual entre os seus participantes, ante as estocadas do mal, sempre à espreita de uma brecha por onde consiga insinuar-se. Todavia, não sendo de todo primordial a realização do culto diário, que não se deixe de fazer pelo menos uma vez por semana, com a indispensável persistência de quem sabe que somente a oração, aliada à prática do bem, produz luz bastante para afastar toda treva. O Evangelho no Lar. O culto do Evangelho no lar constitui-se uma das mais importantes atividades dos componentes de uma família, ocasião em que terão a oportunidade de se reunirem ao redor de uma mesa, a fim de estabelecerem alto grau de relacionamento sadio e de cumplicidade através dos ensinamentos de Jesus. Com o culto do Evangelho no lar, além de estudarem as palavras de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos, com as precisas explicações do plano superior, obterão ainda um aprendizado a respeito do que de mais seguro existe sobre como conduzir os passos nos mais variados e prováveis reveses da vida. Um profundo compromisso
uns para com os outros, pois esse estudo, em comunhão de pensamentos e de conclusões sobre a verdadeira finalidade da vida, certamente proporcionará um verdadeiro pacto de paz, num exercício de amor e fraternidade. A compreensão de que todos somos espíritos criados por Deus, cada qual a seu tempo, e que cada um possui um determinado grau de evolução, e que por esse motivo somos criaturas diferentes umas das outras, por certo, necessitadas de auxílio mútuo. O entendimento de que esse encontro de corações no mesmo lar deverá ser encarado como uma reunião de aprendizes, uns mais adiantados e outros menos, mas que todos, nessa encarnação, cursam a mesma escola da vida, onde não há um só que nada tenha a assimilar e a oferecer. A conscientização de que a reencarnação num mesmo lar não significa, obrigatoriamente, uma reunião de almas afins, e sim, na maioria das vezes, espíritos devedores uns dos outros, no exercício do perdão e da reconciliação. Com esta rápida explanação, oferecemos este programa com a finalidade de auxiliar a todos os que desejarem conquistar uma vida mais proveitosa e feliz junto à família que Deus permitiu se formasse para caminhar num dos infinitos caminhos para a evolução. A prática do Evangelho no lar é uma reunião dos familiares no próprio ambiente doméstico, na qual se realiza uma prece e um estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, através de sua leitura e interpretação de seus ensinamentos. Sendo realizado com constância e pontualidade, trará muitos benefícios, os quais passamos a descrever a seguir. Primeiro, permitirá uma ampla compreensão dos ensinamentos de Jesus, a fim de que os pratique no ambiente em que se vive. Mostrará às pessoas, unidas pelos laços consanguíneos, a necessidade de uma vivência harmoniosa, possibilitando a cada uma delas a superação das barreiras, dos desentendimentos e dos desajustes que possam existir entre elas, despertando o sentimento de fraternidade que deve unir as criaturas dentro de um mesmo lar cristão. Orientará as vidas pela conduta cristã desde a tenra idade, o que possibilitará evitar a aparição de muitos defeitos latentes no espírito, sanando o mal antes que apareça. Se, porventura, surgirem tendências negativas, apesar da orientação evangélica, os familiares encontrarão elementos seguros na moral cristã para superá-las. Ensinará a viver e a conviver com toda a família humana, trazendo às pessoas que o praticam a consciência de que todos somos espíritos devedores perante as leis universais e, por tal motivo, devemos conduzir-nos dentro das atitudes exemplares, amando e perdoando, suportando e compreendendo os reveses da vida. Além disso, com a ampliação dos conhecimentos evangélicos, poder-se-á oferecê-los com maior segurança aos que deles necessitarem. Quinto, atrairá
quando é praticado em dia e horário semanal pré-estabelecidos para a convivência familiar, espíritos elevados que a todos protegerão e ampararão, pois pela sua presença se afastarão os espíritos menos felizes que estimulam a desunião e a discórdia. O ambiente familiar se converterá em um posto avançado de luz, onde os espíritos dedicados ao bem estarão sempre presentes. Sexto, proporcionará momentos de paz e compreensão através da oração e do estudo evangélico, fazendo com que as pessoas recebam mais facilmente as inspirações benéficas sugeridas pelos espíritos protetores para uma vivência mais tranquila e de padrão vibratório mais elevado, o que contribuirá para a obtenção de um mundo melhor. Jesus, o bom pastor. Desde muito ele era esperado, cantado pelas bocas proféticas de Israel. Todo aquele povo aguardava sua vinda. Na imaginação daquele povo sofrido, ele seria o herói do mundo, o guerreiro da grande nação. Retomaria o que se havia perdido e reposicionaria Israel nas glórias do mundo. No entanto, ele preferiu vir ao mundo no anonimato de uma estrebaria. Por 30 anos, seu cotidiano foi a simplicidade da casa paterna, no burgo quase esquecido de Nazaré. O rei solar fez-se carpinteiro, homem comum, entretido com as coisas comezinhas daquela gente simples e humilde, esperando sua hora chegar. E quando saiu ao mundo para pregar as coisas de Deus, nunca mais a humanidade foi a mesma. Conhecedor profundo da alma humana, foi capaz de revelar os profundos segredos da lei de Deus na linguagem simples daqueles que o ouviam. Se as meretrizes, leprosos, cegos e coxos eram sua companhia e os amava em intensidade, também sabia conviver com as autoridades, os sábios e os amoedados. Ele veio para os doentes, pois conforme ele mesmo afirmou, os sãos não precisam de médico, e os doentes da alma estão em todo lugar. Fez-se um médico de todos a oferecer do seu remédio para curar os males da alma. Para tanto, exemplificou e vivenciou a exaustão o amor ao próximo e o amor a Deus sobre todas as coisas, como ele bem lembrara ser o maior mandamento da lei do Pai. Entendendo as dores da alma, posicionou-se como o bom pastor, prometendo cuidar de cada um de nós, as ovelhas de seu rebanho. Vinde a mim todos vós que vos encontrais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Eis a promessa que todo coração sedento de paz deseja ouvir. Tomai sobre vós o meu fardo, que é leve, e meu jugo, que é suave. Falava ele da sua proposta de convencer-nos a nos deixar arrastar pelo amor. Nunca antes, e nem depois dele, alguém vivenciou o amor ao próximo em tão elevada pureza. E amava com tal intensidade que curava leprosos com seu toque, estancava hemorragias com suas virtudes, e processos obsessivos intensos se desfaziam sob o seu comando. Na sua pureza incomparável, legou-nos as lições mais belas que a humanidade jamais houvera tido, muito embora ainda incompreendidas, quando não esquecidas por nós. Mas, eis que nestes dias de aflição e angústia, de transição e tumulto pelos quais passa a terra, novamente a voz dele ecoa em nossos corações.
Vinde a mim todos vós que vos encontrais cansados e aflitos. Somos todos nós, os cansados e aflitos, necessitados do seu regaço amoroso a amparar nossas dificuldades, a nos sustentar o caminhar, a nos encorajar a seguir em frente. Não nos esqueçamos, então, de que Ele será sempre o bom pastor, a cuidar de cada um de nós, as suas ovelhas. Permitamo-nos adentrar no seu redil, seguir a sua voz, o seu comando. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a minha voz. Sigamos com Ele, sintamos e vivamos a sua paz. Acenda a esperança, a palavra induz, fortalece a fé, sustentando a paz. Espalhe a boa nova, plante as boas obras, multiplicando os pães para alimentar multidões. Trabalho é esforço de evolução. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. Respeito e justiça, bondade e compreensão, construímos a vida que hoje temos nas mãos. Pense a alegria, fale consolação, faça um céu todo dia pra abrigar seu irmão. Bendita é a voz que fala amor. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. A língua fala com os homens e o coração fala com Deus. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha, Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. O culto do Evangelho no lar é de suma importância. A oração em família aproxima os espíritos que por este ou aquele motivo se encontram distanciados. A conversa em torno do Evangelho diminui as arestas e, aos poucos, harmoniza os sentimentos. Os espíritos bons, que são atraídos nesses instantes de recolhimento, trabalham acerenando as emoções e intuindo os que verdadeiramente
estejam dispostos a mudar para melhor. Imperceptível, o culto do Evangelho influencia, inclusive, no comportamento das crianças. E se porventura algum espírito esteja arraigado no ambiente familiar, será positivamente favorecido. Refiro-me àquelas entidades que por vezes influenciam até de modo inconsciente os moradores de uma casa. Durante a realização do culto, os seus participantes são medicados diretamente ou através da magnetização da água no recipiente sobre a mesa. O mundo, sem o concurso do lar evangelizado, não irá mudar. Toda mudança na sociedade passa necessariamente pela mudança do homem dentro de casa. A oração em casa é mais importante que a oração nos templos religiosos. Como fazer o Evangelho no lar? Teremos alguns itens que esclarecerá, todos passo a passo, de como a gente consegue trazer essa bênção, esse acalento para dentro da nossa casa. Primeiro, escolher um dia e uma hora da semana em que seja possível contar com a presença de todos os familiares ou da maior parte deles. Observar rigorosamente o dia da semana e o horário, pois a pontualidade e a constância nas reuniões são elementos indispensáveis para a obtenção de uma boa assistência espiritual. Então, por exemplo, se eu escolho numa quarta-feira às 7 horas da noite, todas as quartas-feiras, às 7 horas da noite, a boa espiritualidade estará a postos na nossa casa, no local que a gente escolheu, num cômodo, para nos dar essa assistência, para nos fazer essa limpeza espiritual, para nos dar a força que a gente tanto deseja. Pois bem, segundo passo, num local da residência, previamente escolhido, a reunião será realizada com as pessoas sentadas ao redor de uma mesa, para que todos se sintam bem acomodados. Número 4, colocar copos com água, um copo para cada pessoa, porque dessa forma a água será fluidificada especialmente para cada uma delas. Haja visto, meus irmãos, que nem todos temos a mesma necessidade, embora moremos na mesma casa, né? Até nisso a espiritualidade se preocupa. Se por um acaso essa reunião, esse evangelho, numa quarta-feira não consegue chegar às outras pessoas que sempre participam, mas eu já estou em casa, eu posso sentar, colocar meu copo de água, seguir os passos que estamos oferecendo aqui e fazer sozinho, enquanto encarnado, mas somente com as espiritualidades junto. Não tem problema nenhum. Quarto passo, iniciar a reunião com uma prece, que deverá ser simples e espontânea, realizada em voz alta por um dos participantes, mas sempre exteriorizando os sentimentos nas palavras expressadas. Tem que vir do fundo do coração, nada de decorado. Poderão ser feitas preces conhecidas, porém sempre ditas de coração e nunca adornadas com extenso palavreado, que muitas vezes se tornam até uma palestra, né?
A prece de abertura permitirá o equilíbrio de pensamentos de todos ali presentes em torno de Jesus, o que facilitará a harmonia e o aproveitamento do que será conversado, das lições que serão vistas naquele momento. Quinto passo, prosseguir com a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo. Sim, essa é a nossa cartilha. O Evangelho segundo o Espiritismo. Através dos seguintes processos. Um estudo ordenado, que é um estudo metódico de O Evangelho desde o primeiro capítulo, ou seja, seguir uma sequência, o qual permitirá que os participantes tenham um conhecimento gradual e com ordem dos ensinamentos que o livro contém. Mas também pode ser no sistema de abertura ao acaso. Ou seja, acaso não existe, então provavelmente seremos intuídos de acordo com a necessidade do momento, inspirados. Então, às vezes, se abre o Evangelho e cai justamente naquilo que precisávamos ouvir naquele momento. Foi o acaso? Não. É obra da espiritualidade que ali se encontra. Geralmente, as maiores necessidades dos presentes. Depois, sexto, o trecho escolhido não deverá ser longo, mas sempre realizado de maneira completa, ou seja, lendo todo um parágrafo escolhido. E depois da leitura, se seguem os comentários, ou perguntas, ou debates, mas de forma sucinta, meus irmãos. Espiritualidade tem muito o que fazer. Ela não pode ficar a noite inteira nas nossas casas tirando nossas dúvidas. Então, a gente tem que realmente, de uma forma sucinta, discutir o assunto. Caso haja necessidade, encerra-se o trabalho e continua a conversa. Mas liberamos a espiritualidade para continuar os seus trabalhos em outros locais. Depois, sétimo, a orientação será oferecida pelo chefe da família ou por uma pessoa que se disponha de maiores conhecimentos doutrinários. Aquela que frequenta a casa, ou que trabalha na casa, ou que lê, que estuda, Então, ela sabe um pouquinho mais da doutrina, ela pode fazer a orientação que se solicita. Geralmente tem alguém que se sobressai nesses grupos. Como o Espiritismo nos oferece a fé através da lógica e do raciocínio, é muito importante que todos tratem de participar da discussão desse tema. O tema que está sendo abordado, na medida do possível, de uma forma serena, sem que haja bate-bocas, De uma forma amistosa e com um ambiente de respeito e elevação. Afinal de contas, não podemos esquecer da presença dos nossos amigos ali. E quando nós temos visita, nós não queremos fazer feio a essa visita. Então, depois, oitavo, as manifestações mediúnicas deverão ser evitadas. Então, se tiver alguém começando a se sentir mal, ou sentindo alguma coisa que não é do seu normal, do seu corpo, devemos evitar. Para essas manifestações, há um local adequado, que é o centro espírita. A finalidade básica do Evangelho é a aprendizagem cristã para a condução dos nossos destinos. Então, não é ficar fazendo manifestação e incorporação dentro de casa. Nesse momento, mais uma vez afirmo, a espiritualidade ali está. Então, ela não vai permitir que haja alguma manifestação que vá prejudicar o andamento da reunião. Então, temos que confiar e nos garantir que não vamos deixar, nos permitir que haja esse tipo de manifesto. Depois, meus irmãos, a gente está quase finalizando. O item 9, que é: devemos se evitar comentários e censuras contra pessoas ou outras religiões. Busca-se no Evangelho a aquisição de valores maiores
como benevolência, caridade, compreensão e humildade. Não havendo dessa forma ali lugar para qualquer conversação pouco edificante. Evitar o falar mal. 10. A participação de crianças deve ser permitida. Pode ser, levando-se em conta o grau do raciocínio de cada uma, para que haja uma compatibilidade com a compreensão e o respeito necessário no momento da prática. É onde não se distraia, não tire a atenção de quem está ali no momento envolvido. Poderão participar nos comentários e na oração, para irem adquirindo, a consciência de participação. Logo, a duração da reunião pode ser de 30 a 45 minutos. Não pode prolongar mais do que isso, pelo que já falamos anteriormente. Espiritualidade tem muito serviço a fazer. Depois, não suspender a prática do Evangelho em virtude de umas visitas inesperadas. Sabe aquela quarta-feira às 7 horas da noite que bateu alguém de repente no portão e vai entrar? Então, não vou fazer Evangelho porque eu recebi visita. Não, meus irmãos. O dirigente, a pessoa responsável, deverá esclarecer o assunto delicadamente, com humildade e com franqueza, e convidar a visita para participar se assim o desejarem. Lembrar-se que muitas vezes foi a espiritualidade que até provocou o encontro daquela pessoa naquele momento para o esclarecimento evangélico. Pode ter mandado aquela pessoa chegar naquele momento para que ela participe. Os desígnios de Deus a gente não conhece. O próximo item é procurar também não suspender a prática do Evangelho em virtude de chamados a compromissos de última hora. Se for realmente de extrema importância, a pessoa solicitada deverá atender, sendo que os demais deverão realizar o estudo. Fazer a leitura, já que não domina tanto o assunto. É evidente que, em caso de real necessidade da presença de todos, os espíritos envolvidos com o trabalho, com certeza, agirão no sentido de amparar os participantes nessa delicada situação. O encerramento da reunião deve ser realizado com uma oração, na qual se agradece os momentos de reencontro, se agradece a oportunidade ali vivida, a paz e as lições recebidas. Em seguida, todos deverão beber a sua água fluidificada, que está com o seu copo próximo a si. Para finalizar, pode ocorrer que a pessoa motivada pela doutrina espírita não encontre o mesmo interesse por parte dos seus familiares no ambiente do seu lar. Mas nesse caso, desde que manifeste o desejo da prática do Evangelho no lar, deverá proceder da seguinte maneira. Letra A, podemos dizer assim: eleger dia e hora da semana e nesse dia e hora recolher-se em um cômodo para casa, um cômodo da casa, no caso, só ou acompanhado pelos simpatizantes. E letra B, proceder à prática do Evangelho como foi explicado anteriormente. E é isso, meus irmãos. Simples, mas muito importante. Que assim seja, que Jesus nos ampare. Cultivemos a prece. Agar. No templo vivo de nossa fé, asilemos nossas esperanças fustigadas pelo sopro frio da adversidade e repousemos o espírito fatigado na oração. No grande silêncio do mundo íntimo, as vozes sublimes do céu reerguem nossas energias exaustas. Sem palavras,
conduzem-nos a novos horizontes. Sem choques, estabelecem dentro de nosso espírito novas bases de entendimento. E compreendemos, enfim, com a bênção do alto, que a bondade infinita reina soberana em nosso favor, induzindo-nos à felicidade por intermédio do sofrimento e acordando-nos para a harmonia verdadeira através da luta que se nos afigura guerra destruidora e cruel. Ao clarão milagroso da prece, despertamos, enlevados e felizes, para a submissão aos supremos desígnios, e tudo o que nos parece aflição e dor no campo físico transforma-se para nós em recurso de sublimação. Nessa claridade celeste, os instrumentos de nossas provações convertem-se em benfeitores, e os obstáculos do caminho surgem aos nossos olhos por divinos apelos à imortal alegria. Por mais se intensifique a flagelação redentora em torno de nosso círculo pessoal, ergamos o cálice do coração confiante para o Cristo, nosso Senhor e Mestre. Ele não deixará vazia a taça de nossas aspirações e de nossos rogos. Cultivemos a prece. Para as sombras de nossa alma, a oração será sempre libertadora alvorada, repleta de renovação e de luz. Louvado seja, Senhor, pela crença que nos deste, o Espiritismo cristão, nosso tesouro celeste, pela luz que vislumbramos entre as sombras do caminho em que ainda nos movemos, seguindo devagarinho, pela paz que já sentimos no fragor da imensa luta, que em verdade, mestre amado, ninguém no mundo desfruta por este instante sublime de aconchego e oração, em que a vida nos ensina a comer do mesmo pão.
já sentimos no fragor da imensa luta, que em verdade, mestre amado, ninguém no mundo desfruta por este instante sublime de aconchego e oração, em que a vida nos ensina a comer do mesmo pão. Pelas flores no jardim, pelo sol sobre o telheiro, e a orquestra dos passarinhos cantando no abacateiro, e por tudo que nos dás, em nome do excelso amor, eis que ainda te pedimos, louvado seja, Senhor, pela paz que já sentimos no fragor da imensa luta, que em verdade, mestre amado, ninguém no mundo desfruta por este instante sublime de aconchego e oração, em que a vida nos ensina a comer do mesmo pão, em que a vida nos ensina a comer do mesmo pão.